dia, graça e paz a todos. Bom dia a você que está nos assistindo também. É um privilégio estar aqui, compartilhando a palavra de Deus com vocês. Agradeço o convite do pastor Edgar, pastor Rogério, pastor Paulo e a Deus em primeiro lugar, amém? Bom, o pastor já falou, né? Hoje nosso personagem é uma mulher inspiradora, uma mulher que traz admiração, não só pelas suas características, mas pela história, né? Pelo que Deus fez na história de Ruth. E não tem como falar de Ruth e não falar da sua família. Amém? Então, vou projetar aqui. Já está aqui? Bom, o livro de Ruth está lá depois de Juízes. Se você quiser, já pode abrir. E o interessante é que numa sociedade patriarcal, né, como nós já vimos aqui, a mulher teve o seu lugar, além de ser uma personagem inspiradora, ela tem um livro com o seu nome. Nós temos apenas 2 livros na Bíblia com o nome de mulheres. Um é Ruth e o outro? Esther, muito bem. Esther, é uma personagem que a gente poderia falar, né? Então, Ruth era uma gentia, uma moabita, e ela foi inserida no meio do povo de Deus através de um casamento e com um judeu. E a história de Ruth fala muito também de amor, um verdadeiro romance, né? Quem já leu conhece. Mas a história dela fala do amor de uma nora para uma sogra. Algo bem interessante, né? E bem difícil de acreditar. Mas o amor de Deus foi derramado no coração de Ruth e ela expandiu esse amor para sua sogra. Então a gente vê aqui que Ruth é inserida também na árvore genealógica de Jesus. Para quem não sabe, ela era bisavó do rei Davi. Né? Então, ela foi mãe de Obed, e Obed foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. Então, o contexto é no livro de Juízes, nós já aprendemos aqui, já falamos bastante sobre isso, dessa época, né? Onde o povo de Israel passava por uma inconstância, por um declínio espiritual. O pastor Rogério já explicou bem sobre isso, então eu vou passar brevemente. E o versículo que chama a atenção aqui, esse é o último versículo do livro de Juízes, diz assim: naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. Esse é o refrão da época de Juízes, onde o povo se rebelava contra Deus, Deus disciplinava esse povo, entregando ele para os seus inimigos, e eles se arrependiam, clamavam ao Senhor, o Senhor derramava da sua graça e da misericórdia, libertava o povo através de um juiz. Então, até aí, já sabemos bastante, já ouvimos bastante sobre isso, ok? Continuando aqui, diferente dos outros livros da Bíblia, a Ruth, nós não vamos ver sinais, nós não vamos ver grandes prodígios, milagres, multiplicações de pães, mas nós vamos ver que tudo acontece na simplicidade no dia a dia de uma família. Então, não tem como falar de Ruth e não falar de Noemi, não falar de Elimeleque, não é verdade? Então, nós precisamos conhecer um pouquinho desses personagens. O propósito principal do livro de Ruth é traçar a genealogia de Davi, como eu já falei, né, que é descendência do Messias, e Ruth sendo a bisavó do rei Davi. E nós também vamos ver a providência de Deus nos mínimos detalhes. Deus tecendo as circunstâncias ali, preparando coisas que pareciam coincidências, mas na verdade era Deus, na sua soberania, arquitetando tudo para o seu plano principal. E nós vamos ver também, como o pastor falou, né, através de Ruth, mostrar que os gentios não estão excluídos. O povo sem aliança não está excluído do amor de Deus. Ruth foi inserida no meio do povo de Deus. Nós vemos também grandes temas, pequenos temas. Ruth fala de esperança, Ruth fala de tristeza, de perdas, de luto, né, de amizade e de amor. Então, não dá para falar tudo, é um livro de 4 capítulos e eu recomendo e incentivo você a ler, a se aprofundar, a maratonar, né? A fazer uma maratona aí no livro de Ruth, que tem riquezas infinitas naquele livro, amém? Vamos lá. Definindo aqui para você que gosta de tema, a gente vai ver no início da história que a família passa por situações bem difíceis.
algumas vezes por escolhas erradas, e vai acontecendo uma tragédia atrás da outra. Então, sabe aquela frase assim, como vai sua vida? Aí a gente responde, vai de mal a pior? É mais ou menos isso que acontece no início do livro, mas todos nós, na dependência de Deus, podemos superar as provas difíceis da vida. Você crê nisso? Vamos ler juntos, então? Todos nós, na dependência de Deus, podemos superar as provas difíceis da vida. Nós precisamos realmente crer nisso. Nós vivemos numa época de crise, né? Nós estamos no meio de uma crise. Nós precisamos crer que Deus não perdeu o controle, que Ele continua cuidando de nós nos detalhes. Amém? Então vamos lá. Vamos ler aqui do versículo 1 ao 5. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia ou na tela, acho que dá para ler aí. Capítulo 1 de Ruth, versículo 1 diz assim: Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, os nomes, né? Não põe esse nome não, viu, nos seus filhos. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e o seu marido. Então a história aqui começa com essas tragédias, né? Havia fome ali na terra, e eles tiveram que decidiram sair da terra de Belém, né? A história é contada entre um período de 10, 11 anos ali, e nessa época de juízes. Então a gente percebe lá que eles saíram para ficar algum tempo. Porém, a gente vê que eles ficaram por quase 10 anos. Talvez se a gente olhar assim rapidamente para o texto e a gente passar sem se aprofundar um pouquinho no que estava acontecendo, a gente vai logo pensar, nossa, esse homem, esse pai de família é um pai zeloso que pensou em primeiro lugar em suprir as necessidades da sua família. É ou não é? Mas se a gente fosse aprofundar aqui nesse texto e na história, a gente vai entender que sair de Belém não era uma boa opção. Porque sair de Belém significava sair debaixo da proteção de Deus, sair do lugar da adoração de Deus, coisa que hoje a gente não entende muito bem, né? Porque hoje nós sabemos que a adoração é em espírito, é em verdade. Não é como sair daqui de São Paulo e tentar a vida ali no sul, por exemplo, né? Aí a gente só pode, de repente, perguntar, será que tem uma igreja boa, uma igreja bíblica ali, naquele lugar onde eu possa congregar? Mas nós sabemos que o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós podemos pegar a nossa Bíblia e ir para outro lugar, buscar, né, melhores condições de vida. Mas não era o caso aqui. Ali, a adoração era feita na terra onde Deus prometeu que eles estavam. A proteção estava ali. A leitura da lei estava ali. A adoração, o culto era ali. Sair de Belém e ir para Moabe significava sair da terra que Deus deu para um lugar idólatra. Moabe era, não sei se vocês lembram aí da história, era um lugar, uma terra estrangeira que se originou com o filho de Ló e a sua filha, um incesto, né? Então, está ali em Gênesis 19, 37. Embora os moabitas tenham tido tempos de paz com Israel, eles eram inimigos. Por muitos anos, Moabe, né, os moabitas, oprimiram o povo de Israel, por 18 anos. Então, eles estavam saindo de um lugar por causa de uma crise, indo para um outro lugar, somente para suprir ali as necessidades físicas, sem contar com a proteção de Deus, com o cuidado de Deus, né? Então, eles estavam priorizando ali o sustento, matar a fome. Sabe que, às vezes, quando existe uma grande crise global, generalizada, desencadeia algumas outras crises, né? Então, a gente vê aqui, pelos personagens,
Vamos conhecer um pouquinho os personagens. Elimeleque é o pai da família, né? O marido. Noemi era a esposa, a mãe. Malom era o filho, um dos filhos, Quilion era o outro filho. Então, a princípio, a formação da família era essa. Mais para frente, entra Ruth, a moabita, né? Que é a esposa de um deles, a gente não sabe de qual. Orfa, a outra, a cunhada de Ruth. E Boaz vai aparecer um pouquinho mais para frente. E Belém, que significa a casa do pão. Interessante que na casa do pão faltou o pão. Lembra que a gente está em Juízes? Onde Deus disciplinava o povo, e aí muitas vezes aconteciam essas crises, né? Para que o povo se arrependesse e buscasse a Deus, e não que fugisse. Então, as crises globais, geralmente, elas desencadeiam crises individuais, pessoais, familiares. Então, a gente vê aqui que a crise de Elimeleque era o quê? Providenciar sustento para a sua família. Sim ou não? Essa era a dificuldade dele no momento, era o que ele estava pensando, era o que ele queria resolver. Não importa como. Muitas vezes nós também queremos resolver os nossos problemas longe da vontade de Deus. Ou só eu? Muitas vezes nós queremos resolver na força do braço, sem buscar a orientação de Deus. Então, como que ele lidou com essa crise? Como que Elimeleque lidou? Primeiro, ele fugiu para Moabe. Fugir nunca é a decisão correta. Embora a gente não possa afirmar que todas aquelas consequências aconteceram por causa dessa fuga, por causa dessa decisão, porque o texto bíblico não deixa isso claro, nós vemos que fugir para Moabe não era o melhor lugar, sim? E aí, o que acontece? Ele priorizou o pão físico, ele priorizou o sustento da família em vez do pão espiritual, em vez de buscar em Deus a solução. E aí, ele não soube esperar. É difícil esperar em Deus? É muito difícil esperar em Deus. Nós não estamos acostumados a esperar. Nós estamos acostumados a receber tudo pronto. Ainda mais agora, nesse tempo de modernidade, né? Estamos até estudando aí a matéria na escola bíblica, né? Sobre a pós-modernidade. Então, fica a dica aí para a gente aprender um pouquinho disso. E é muito difícil esperar em Deus. Então, antes da gente jogar pedra em Elimeleque, vamos, né, observar a nossa própria vida. E aí, embora a gente não possa afirmar que toda aquela situação aconteceu, essas tragédias, uma atrás da outra, foi por conta dessa escolha dele, dessa decisão, com certeza ele colocou a sua família numa situação muito difícil, principalmente a sua esposa. E aí a gente entra, a crise de Noemi. Bom, ela está ali, numa terra estrangeira, ela perdeu o marido, na sequência, acontece dos filhos casarem com moças moabitas, e moças moabitas, na linguagem do pastor Luiz Saião, significa casar com feiticeiras perigosas. Porque eles adoravam ali o deus Quemos. E aí, esse deus que eles adoravam, eles faziam rituais que sacrificavam pessoas, crianças. Então, não era um casamento muito, né? Nós pais aí, já imaginou seu filho chegar para você e falar que vai casar com uma feiticeira perigosa? Não é algo fácil de engolir, né? Então, ali, Noemi, primeiro, morre o seu marido, depois, o casamento misto dos filhos, vai percebendo aí a situação, né? A morte dos filhos, dos dois filhos, as noras moabitas aí de presente, pobreza, porque eles saem de Belém com fartura, eles tinham posses, eles saem com bastante bens, e devido ao tempo que ela ficou ali, né, acabou ficando na pobreza. Falta de netos, não tinha descendência, os filhos dela não deram netos, não deu tempo, né, aliás. E viúva numa terra estrangeira. Aí eu quero voltar um pouquinho aqui com vocês, deixa eu só... Lá nos personagens, a gente vê ali a importância do nome naquela época. Não sei hoje, né? Hoje não tem muito, né? Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, que ela trabalha em banco, e ela falou que, às vezes, eles ficavam, assim, com o tempo ocioso, eles iam olhar a lista dos nomes. Gente, tinha até Branca de Neve.
Branca de Neve, o nome da pessoa. Então, hoje a gente não se importa muito com isso, de dar nome com significado, mas naquela época, a gente até aprendeu aqui já com o pastor Paulo, né? O nome tinha uma grande importância, era como se fosse a própria pessoa ali, né? Representação da pessoa, do propósito de vida dela. Então, Elimeleque, o meu Deus é rei, significa o nome dele. Mas ele não agiu assim. Porque ser rei significa ser senhor, ser governador, governar a sua vida. Mas ele agiu na sua própria força, nas suas próprias ideias. A gente vê que Noemi era considerada agradável o nome dela, né? Mas depois nós vamos ver que com tudo aquilo que aconteceu em volta dela, ela se torna amarga. E ela até muda o nome. Malom, doente. Quilion, definhando. Então, eu lembro que o pastor Paulo também explicou aqui que naquela época eles davam o nome quando a criança já estava um pouquinho grandinha, né? Então, provavelmente, eles já não nasceram bem de saúde ali. Ruth significa amizade, companhia feminina, órfã obstinada, Boaz, rapidez e firmeza. E Belém, a casa do pão, a casa da fartura ou a casa do louvor. Então, voltando lá em Noemi, ela tem tudo isso daqui nas costas dela. Será que a gente já passou por tudo isso aqui? É fácil falar, nossa, Noemi ficou amarga, né? É fácil, mas quando a gente se coloca no lugar e vê todas essas situações, às vezes, um probleminha aqui ou um probleminha ali, a gente já se torna amargo. E aí, como que Noemi lidou com essa crise? Ruth 1:6. Vamos ler? Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, ela decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Então ela ouve falar que Deus estava abençoando. Lembra que foi depois de 10 anos? Sair da vontade de Deus, às vezes a gente pode pensar assim, mas é só por algum tempo, é só para resolver essa questão aqui. Vamos supor que a gente, de repente, fique desempregado, não tem como sustentar a família, e aí você recebe uma oportunidade de trabalho lá, não muito boa, assim, não muito, que vai ocupar muito o seu tempo, você vai ficar muito tempo fora de casa, e aí a gente fala, não, mas é só por algum tempo. Mas esse algum tempo foi se acomodando e ficou por 10 anos, e tudo isso aconteceu nesse tempo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. E aí ela ouve dizer que Deus estava abençoando o povo novamente e ela decidiu voltar. Então, não importa se tem 10 anos, se tem 20 anos, se tem 5 anos, se tem 1 ano em que a gente esteja afastado do Senhor, longe do Senhor. Ela decidiu voltar. Aqui começa a mudar a história dela, a partir de uma decisão. E ela se sente como? Ruth 1, versículo 20 e 21 diz assim, mas ela respondeu, não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Porque me chamam Noemi, o Senhor colocou-se contra mim e o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Eu grifei ali algumas partes para mostrar qual era o sentimento dela nesse momento. Ela ouve dizer que Deus estava abençoando e ela volta. Quando ela chega lá na região, em Belém, na terra dela, as pessoas começam a perguntar, né? Nossa, não é Noemi? Olha lá, acho que é ela, né? Quem será aquela mulher que está com ela? Cadê o marido? Cadê o filho? Nossa, o que será? E aí ela já, não me chame Noemi. Deus tornou a minha vida muito amarga. Ela entende que Deus estava punindo, Deus estava ali meio que castigando ela, né? Então ela coloca toda a culpa da situação dela em Deus, ela se vê de mãos vazias, ela se vê destituída da graça de Deus. Ela está sem perspectiva, sem futuro, sem esperança. Quantas vezes nós nos sentimos assim também? Mas independente dos sentimentos em que ela tem naquele momento, ela decidiu voltar. Isso nos ensina que nós não devemos nos mover, tomar decisões baseadas nos sentimentos. Nós precisamos tomar decisões
baseados naquilo que a palavra de Deus diz. Por mais que esteja doendo, por mais que seja difícil, por mais que ela tivesse que passar vergonha ali nessa volta, o medo de como as pessoas iriam vê-la, recebê-la, ela saiu cheia, né? Ué, mas cadê? Não foram lá procurar o pão em outro lugar? Nós temos que enfrentar muitas vezes o preconceito das pessoas para fazer a vontade de Deus. E é essa decisão de Noemi que vai começar a mudar a sua história. Noemi se sente só e vazia, mas na verdade ela estava no melhor lugar e na melhor companhia. Às vezes a gente pode estar aqui hoje, mas a gente não está com angústia, está com medo, está com questões difíceis para resolver, mas você está no melhor lugar. Nós estamos no melhor lugar, porque é onde a gente se fortalece, é onde Deus fortalece a nossa fé. Através de ouvir a palavra de Deus. Ela volta para o ambiente onde ela nunca deveria ter saído. No meio do povo de Deus, onde a fé dela poderia ter sido fortalecida, porque a gente entende ali que não foi um êxodo, né? Não foi todo mundo que saiu, que precisou sair daquele lugar. Foi só a família, só essa família. A história mostra que foi só essa família. Então, ela tem uma decisão certa. E ela culpa Deus ali, mas na verdade ela esquece que Deus, mesmo em meio ao sofrimento, Ele nos ajuda, Ele nos consola, Ele nos fortalece. Que na verdade, lembra? O que Ele deseja é o quê? Arrependimento. Ele deseja conserto. Ele deseja nos fortalecer na fé. E ela não consegue enxergar nada disso naquele momento. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a amargura. É muito fácil se amargurar contra pessoas, contra Deus, quando as situações difíceis vêm. Mas nós já sabemos que o nosso inimigo não são pessoas, né? Não é o nosso marido, não é o nosso chefe, não é a nossa esposa, mas são os principados e potestades que estão atuando até para destruir as famílias. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos entender quem é Deus. Ela está de volta à casa do pão, na presença de Deus e na companhia de Ruth. Percebam que ela não viu que... Ela fala, voltei vazia, voltei sem nada, não tenho nada, Deus me tirou tudo. E ela está com Ruth do seu lado. Às vezes, quando a gente fica assim, a gente não enxerga as bênçãos de Deus. A gente não enxerga os cuidados de Deus. A gente só enxerga o que é ruim. Então, nós precisamos colocar os olhos no Senhor e saber que Ele é bom. Às vezes eu penso que a gente entende Deus assim. Deus tem um lado bom e um lado mau. Quando tudo está bem, a gente fica, Deus é bom em todo o tempo, glória a Deus, está tudo dando certo, né? Em meio à pandemia, Deus providenciou trabalho, eu não tenho falta de nada, eu estou com saúde, Deus me protegeu do vírus. Basta acontecer alguma coisa, não. Deus é bom, né? Meio assim, sai meio atravessado nesse Deus é bom, parece que Deus tem um lado mau. Deus não tem lado mau. Deus é todo bom. E em meio às dificuldades, Ele está trabalhando em nós. Será que a gente crê mesmo naquele versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Quando a gente entender que tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem maior, de nos tornarmos mais parecidos com Jesus, a nossa vida fica mais fácil. Amém? Vocês estão aí? Amém. Então, gente, há esperança. Há esperança. Não importa a situação que a gente se encontre. Lembra da situação de Noemi? Como era terrível? Perder marido, filhos, pobreza, a viúva. Naquela época, a viuvez era algo muito difícil. A mulher não tinha como se sustentar. Não era como hoje, né? Como a gente aprendeu lá com Débora, que hoje é outros tempos, a mulher trabalha, a mulher se sustenta. Era muito difícil, a mulher não tinha herança, ela não tinha como trabalhar, se sustentar, então a provisão dela vinha dos pais a princípio, depois do marido, então, ou até dos filhos, e então dos netos, ela não tem ninguém. Ela não tem ninguém, mas há esperança. Mesmo que a gente ache que a gente não tem ninguém por nós, Deus é por nós. Amém? Bom, vamos lá, continuando aqui, vamos voltar um pouquinho na história e vamos entrar na nossa personagem principal, que é Ruth. Quando Noemi decide voltar,
De Moabe para Belém, ela levanta as 2 noras dela, vamos voltar, eu ouvi dizer que Deus está prosperando lá, está abençoando, e elas voltam, e aí no meio do caminho, Noemi fala, para tudo, olha, é o seguinte, meninas, acho melhor você voltar para sua casa, ir lá para a casa da sua mãe, porque eu não tenho mais filhos, né? Não tem como ajudar vocês, não estou conseguindo nem me ajudar, que dirá ajudar vocês, né? E não tem como eu ter filho agora, vocês não vão poder esperar eles crescerem, porque, né, não vai dar. Então, melhor você voltar para tua casa mesmo. Gente, Noemi, ela conhecia o Deus de Israel, ela conhecia Yahvé. O que ela deveria fazer? Não, gente, vamos lá, né? Olha, passamos por esse tempo difícil, mas Deus é bom, Deus vai suprir as nossas necessidades. Ela faz tudo ao contrário. Ela está tão amarga que ela não consegue nem evangelizar. Já ficou assim alguma vez? Deus te dá a oportunidade, mas você está tão mal, tão ruim, que você não consegue, né? Mas, enfim, voltando ali na história um pouquinho, nesse momento, Orfa, a outra cunhada, né, a outra nora, decide falar, ó, verdade, viu, você tem razão. Primeiro elas choram, né, porque a mulher chora, sim ou não? Mulher chora, mulher se emociona, e graças a Deus por isso. Mas Orfa fala, você tem razão, vou voltar para casa da minha mãe, prazer te conhecer, viu, desculpa alguma coisa aí, a gente se vê, e ela some da história. Mas Ruth não. Olha só o que diz o texto. Ruth, porém, respondeu, não insista comigo, que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Como diz o pastor Rogério, esse é o texto clássico, né, de Ruth. Vocês já viram esse texto em algum convite de casamento? Quem colocou aí? Pode falar. Quem colocou no convite de casamento esse texto? Ou fez esse voto lá? É fácil, né, fazer um voto desse no dia do casamento, com aquela coisa toda chique, bonita, o noivo, né, ainda magrinho, né, sarado, a noiva também lindona, toda arrumada, aquela festa, aquela coisa linda, aquela expectativa, aqueles sonhos, a casa nova, os presentes. Não é fácil fazer um voto desse? Mas note que Ruth fez esse voto para a sogra. Para a sogra amarga, que se dizia de mãos vazias e desgraçada. É fácil fazer um voto desse para alguém que está bem, te tratando com gentileza, que tem uma viagem marcada, de lua de mel. Mas Ruth não, Ruth faz esse voto para sua sogra. E ela, nesse momento, ela invoca o Deus de Israel como testemunha. Isso aqui, gente, é um modelo clássico aqui de conversão. Ruth entendeu quem era Deus. Mesmo Noemi, naquela situação, provavelmente ela já tinha ouvido falar, né, esses 10 anos que ela ficou ali com eles, com o marido, ela já tinha ouvido falar do Deus de Israel. E aqui a gente vê a primeira característica de Ruth, decidida. Ela estava decidida. E ali, essa decisão dela implicava em muitas coisas. Implicava em ela deixar a sua casa, deixar a sua família, deixar a sua terra, deixar os seus ídolos, renúncia. Noemi não falou para ela, olha, vamos lá, Deus vai te prosperar, vai te dar dupla honra, você vai ter tudo o que você quiser, porque Deus é assim. Não. Ela sabia que mesmo em meio ao sofrimento, Deus continuava sendo bom e que, independente da situação, ela ia continuar servindo a Ele, servindo a sua sogra. Então, o que será que motivou Ruth? Que motivo leva alguém a se dedicar a outra pessoa, primeiro a renunciar a tudo em busca do Deus verdadeiro, largar os seus ídolos? Essa palavrinha aqui, ó, o amor. Essa palavra no Antigo Testamento, hesed, está no livro de Ruth, nesses 3 versículos. E ela é traduzida como benevolência, amor leal, fidelidade, amor pactual. É muito mais que um sentimento. É muito mais que gostar de Deus. É muito mais do que achar Ele bonito, lindo. É um envolvimento, é uma aliança.
É um amor de aliança, é um amor que não volta atrás. É um amor que continua. É um amor que nos move a perseverar e a continuar, independente da situação. No Novo Testamento, um texto que a gente pode usar, e até mais ou menos que um sinônimo, né, desse amor, é o amor ágape. 1 João 4, 10 e 11, se você quiser abrir lá para a gente ler junto. Vamos lá? Nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Então, o relacionamento que a gente tem com Deus passa a refletir em relação ao outro. Não que nós amamos a Deus, não que Ruth tenha amado a Deus primeiro, mas Deus a amou. E através desse amor, ela transmite para a sua sogra e para o seu próximo. É assim que Deus quer que a gente viva, independente do sentimento. Gente, sentimento muda. Tem dia que a gente acorda bem, né? Nossa, cheio de fé, cheio de expectativa. Termina o dia, mas Deus não mudou. O amor de Deus não mudou. A aliança que Ele tem conosco não muda. Então, o próprio Deus nos move nesse sentido, nos capacita nesse sentido. Não é na nossa força. É na força que vem de Deus. Amém? Então, a partir daqui, a gente vai ver agora, rapidamente, algumas características de Ruth, né? E ela tem muitas características. No capítulo 2, elas chegam lá em Belém, uma nova vida, né? Tudo novo, as duas viúvas sozinhas. E aí a gente vai ver aqui, ó, que a partir do relacionamento de amor com Deus, Ruth tem as suas características, ou seja, o seu caráter e as suas atitudes moldadas e potencializadas. Provavelmente Ruth já tinha algumas características. A gente conhece pessoas que nem servem a Deus que têm excelentes características, não sim ou não? Né? É o caráter de Deus embutido na pessoa ali. Mas a partir do momento em que ela desenvolve o seu relacionamento com Deus, essas características são potencializadas. E aí, a gente viu a primeira. Ela é uma mulher decidida. Não é qualquer um que vai tirar ela da decisão que ela tomou. Nós precisamos ter decisões na nossa vida. Eu citei aqui 6 características. A primeira, como diz o nome dela, ela é uma amiga leal. É o texto que a gente acabou de ler aqui. Ela faz o voto para sua sogra, ela demonstra essa amizade, ela é uma amiga leal, ela não vai voltar atrás. Ela diz que onde ela morrer, ela vai morrer também. Não é um pacto aí de sacrifício, ou alguma coisa assim de suicídio, enfim. Mas ela não está querendo dizer assim, ó, vou te deixar lá, vou levar você para sua família, eles cuidam de você lá, eu volto. Não. É lealdade. É na saúde, é na doença, é na alegria, é na tristeza, é na fartura, é na falta. Ruth é uma amiga leal. E ao contrário de Elimeleque, ela faz jus ao seu nome. Você tem amigos leais? Você é um amigo leal? É fácil ser amigo quando tudo está bem, né? Quando tem churrasco, quando tem passeios, viagens, festas. Como é bom em festa, né? E no luto? E na dor? E na falta? Nós precisamos de amigos leais e precisamos ser amigos leais. Amém? Ruth tem atitudes humildes. Ela é uma mulher de atitude, a gente já viu, mas o principal, ela tem atitudes humildes. Gostaria de ler esse texto com vocês. Ruth 2, 2. Vou ver se eu vou enxergar aqui, né? Chegando lá, né, nessa terra, em Belém, ela sabe que as viúvas tinham o direito de colher espigas, né, que sobravam da colheita ali. Era uma lei que existia, a lei da espiga. Então, ela poderia recolher para o seu sustento, né? Então, ela faz o quê? Ruth 2:2. Ruth, a moabita, disse a Noemi:
Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. E aí Noemi responde, vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então a lei existia, mas nem sempre se cumpria. Lembra que a gente está em Juízes? Cada um fazia o que lhe era certo? Então ela sai à procura. Ela não falou assim, olha, eu não saí lá da minha terra, da minha parentela, para ir recolher espigas. Será que não vai vir ninguém aí da sua igreja para nos ajudar, não? Que nós somos viúvas? Eu não vou me humilhar. Não, ela sabe, ela segue o que a lei diz e ela vai com humildade fazer aquilo que era para o próprio benefício dela, né? Delas duas. E aí no 10, diz assim, ela se inclinou prostrada com o rosto em terra e exclamou, porque achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira. Aqui é Boaz, né, reconhecendo ela, favorecendo ela de várias maneiras ali. E ela não fala assim, eu tenho direito mesmo, porque a lei, ela beneficiava 3 tipos de pessoas, né? Pobres, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Então ela falou assim, bom, eu tenho triplo direito, né? Eu vou recolher 3 vezes porque é meu direito. Não, ela se sente grata pelo favor. Ela é humilde, ela não fica querendo mais do que o necessário. Então a gente vê essa atitude de Ruth, né? Ruth é uma mulher de atitude, uma mulher decidida, uma mulher humilde. E isso tem muito a nos ensinar. Será que às vezes a gente também não é assim, né? A humildade é o contrário da arrogância. Às vezes as pessoas precisam de um trabalho e aí às vezes até a gente recomenda alguém, né? Fala, olha, tem uma oportunidade de trabalho. Já aconteceu comigo aqui. A gente tem uma oportunidade de trabalho lá na empresa onde eu estou, mas assim, não é o mesmo cargo que você tinha lá. Aí a pessoa olha e fala, mas eu já ganhava R$2.000, eu não vou ganhar 1.999, sujar minha carteira. A pessoa está precisando, né? E o pastor já está me mostrando ali, 5 minutos, gente. E aí a gente acaba tendo atitudes arrogantes quando Deus está nos proporcionando algo para nos tirar daquela situação, né? Ruth é trabalhadora. No versículo 2, no capítulo 2, 7, 17, mostra que ela trabalhou o dia inteiro, que ela carregou ali, ela colheu as espigas, ela carregou, ela é uma mulher forte, uma mulher trabalhadora. Não vou passar aqui com vocês todos, mas só o 7. Ela me pediu que deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes. Após os ceifeiros, ela chegou cedo e está de pé até agora. Só sentou um pouco no abrigo. Então, ela trabalhou o dia inteiro. Ela era uma mulher trabalhadora, ela não era uma mulher preguiçosa. Ela não comia o pão da preguiça. Ruth é altruísta. Ruth não pensa nela mesma, ela pensa na sogra o tempo todo. Ela pensa em suprir a sogra também. Ela almoça ali, Boaz dá um banquete para ela, um almoço, e ela lembra de levar para a sogra, ela lembra de cuidar da sogra, ela lembra de cumprir o voto que ela fez. Ruth, ela é obediente e corajosa. Em determinado tempo ali, Noemi dá uma sugestão para ela, ensina ela, né? Eles entendem que Boaz ali era o parente remidor, aquele que poderia resgatá-las daquela situação através do casamento, né? Do lerivato que tinha naquela época, essa condição, e ela instrui Ruth a fazer, a ir lá, né? A se mostrar até para o Boaz e falar da intenção dela, e ela é obediente e corajosa, ela vai, ela atende, ela ouve os conselhos dos mais velhos. Será que nós ouvimos os conselhos de pessoas sábias, de pessoas que querem o nosso bem? Ou a gente só quer ouvir aquilo que é bom, aquilo que faz bem ao nosso ego, à nossa carne? Os filhos, ultimamente, não têm ouvido muitos pais, né? Então, Ruth era obediente, corajosa e ouvia as instruções. Ruth é uma mulher virtuosa. Lembra da mulher de Provérbios 31? Essa palavra virtuosa, ela é melhor traduzida como uma mulher forte, uma mulher de fibra, uma mulher que faz, uma mulher que age, ela tem todas essas virtudes, ela é virtuosa. E essas virtudes são aquelas do próprio Deus, do próprio Cristo. Então, nós temos muito que aprender com essas
características de Ruth. Vou passar aqui rapidamente para a gente entender um pouquinho quem foi Boaz. Boaz era um parente remidor por parte de Elimeleque, ele era rico e influente. Está lá em Ruth 2. Ele era piedoso, cordial e gentil. Esse aí foi o futuro marido dela, né? Através da lei lá que permitia isso, ele casou-se com Ruth. Ele era protetor, generoso e respeitador. Ele era um homem temente a Deus. Ele não pensou no próprio nome, porque casando-se com Ruth, ele daria sequência, né, continuidade à família de Elimeleque, e ele teria que abrir mão do nome dele, para que o nome de Malom, ou Quilion, né, continuasse a descendência. Então, ele casaria com Ruth, resgataria a família, os bens e as dívidas também. Ele nem sabia como que era. Mas, por amor de Ruth e de Noemi, ele se torna esse resgatador. Ele é um tipo de Cristo, o nosso resgatador. Mateus 20, 28 diz que Jesus não veio para ser servido, mas veio para servir, dando a sua vida em resgate de muitos. Então, ele não nos comprou com ouro, com prata, mas com seu sangue precioso. Ele nos resgatou. Mesmo a gente sendo como Noemi, muitas vezes, ou como Elimeleque, tomando decisões fora da vontade de Deus, Deus nos amou. Através de Jesus, ele nos resgatou. Ele é o nosso resgatador perfeito. É para ele que devemos olhar sempre nas dificuldades, nas alegrias e buscar essas virtudes que nós vimos aqui hoje. E finalizando, nós vemos ali no capítulo 4, da tristeza para a alegria, da tragédia para a felicidade, do luto para a esperança, que diz assim: Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz a um filho. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. Agora Noemi já não era mais amarga, que é uma coisa mais alegre numa casa do que um bebezinho, né? Ela volta a ter esperança. E aí no 17 diz assim: as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Essas mesmas mulheres que, quando elas chegaram, perguntaram quem era, né? Ela disse que Ruth era melhor do que 7 filhos. Era uma nora. O que as pessoas falam de nós, né? O que nós estamos passando para as pessoas? Conclusão. Ruth, a moabita, foi alcançada pelo amor de Deus. Você já foi alcançado pelo amor de Deus? E aí, gente, não tem como continuar a mesma pessoa quando a gente é alcançado pelo amor de Deus. Ela faz a sua escolha, a escolha mais assertiva, bendita. Ela tornou-se uma serva obediente, aguardou com paciência o cumprimento da promessa de descanso, porque ter um marido naquela época significava ter descanso, e o nosso descanso é o Senhor Jesus, amém? E foi grandemente recompensada. Nós também seremos grandemente recompensados. Talvez não aqui nessa terra, talvez não nesse momento, mas nós temos uma esperança maior. Nós temos esperança no nosso Senhor. E de Ruth para a nossa vida. Vamos ler juntos esse texto? No 3. 1, 2, 3. O livro de Ruth nos ensina que os planos de Deus não podem ser frustrados. De geração em geração, ele cumpre o seu propósito redentivo e eterno na vida do seu povo, de maneira soberana, através de pessoas improváveis como Ruth, a estrangeira excelente, que é gente como a gente. Amém, queridos? Queria chamar o pessoal, né, do louvor, por favor. Então, eu não sei como que você está hoje, né? Deus sabe, Deus conhece a situação de cada um de nós, de você também que está nos assistindo. Se estamos nos sentindo como Elimeleque, fizemos escolhas erradas e nós temos a oportunidade de acertar em Deus. Se estamos amargurados, tristes com alguma situação familiar, ou financeira, ou de doença, Deus também tem um lugar para nós. Se estamos como Ruth, graças a Deus, temos que reconhecer que as nossas atitudes vêm do Senhor. São virtudes de Cristo em nós. Possamos usá-las em benefício do outro. Então vamos orar, vamos colocar o nosso coração diante de Deus nesse momento, agradecer por essa palavra e pedir a Ele que nos fortaleça nessa manhã, amém? Querido Deus, Pai amado, nós te louvamos nesta manhã, te louvamos pela sua palavra, Senhor.
que é rica, que é poderosa. Ó Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos deixa órfãos, o Senhor não nos deixa viúvas, o Senhor não nos deixa sozinhos nesse mundo. Nós te louvamos pela sua presença constante nas nossas vidas, independente muitas vezes das nossas escolhas erradas, o Senhor sempre tem um lugar para nós, um lugar de arrependimento, de retorno. O Senhor é aquele que supre as nossas necessidades, ó Deus. Obrigada pela vida de Ruth, obrigada por esses ensinamentos. Que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos leais, a sermos pessoas que trabalham, que ser pessoas que somos altruístas, que pensam mais no outro do que em nós mesmos. Que tenhamos as virtudes de Cristo, Senhor, desenvolvidas em nossas vidas, Pai. Visita os corações de cada um nesta manhã, o Senhor sabe como cada um se encontra. Traz, Senhor, o suprimento necessário, o alimento necessário. Supre a necessidade, ó Deus, porque o Senhor é um Deus provedor, o Senhor é um Deus protetor, o Senhor é um Deus bom em todo o tempo, em toda a circunstância. Não nos deixa cair na amargura, ou não nos deixa questionar a sua soberania, o seu amor por nós, porque o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Senhor é o mesmo Deus de Ruth, o Senhor é o nosso Deus e o Senhor está conosco em todo o tempo. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Eu te louvo e te engrandeço em nome de Jesus. Amém.